Para o grande expediente, passamos a palavra ao nosso companheiro Paulo Folleto, PSD Espírito Santo. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Senhor presidente, Padre Luiz Couto, deputado Mauro Benevides, aniversariante do dia, os parabéns pelo exemplo, pela cultura que nos transmite aqui no plenário. Nesse dia 22 de agosto, depois de ouvir o discurso do deputado Roberto de Lucena, onde o mundo inteiro tem uma preocupação muito grande com relação à água que possa ser usada pelo ser humano. Tem muita água na terra, mas a água de acesso está cada vez mais escassa. Padre Luiz, que é da Paraíba, lá no Espírito Santo, na minha região, noroeste, nós, há cerca de 2004, vivemos um período terrível, inclusive de pessoas se desafiando e se matando em função de alguém que tinha colocado uma bomba para irrigar o seu café no córrego, na propriedade antes do cidadão que morava. Então, nesse dia que há uma preocupação mundial, é claro que nós também evoluímos para novas tecnologias, para dessalinização, para o reuso da água, para o aproveitamento da água das chuvas, enfim, novas tecnologias, assim como nas novas tecnologias energéticas, novas tecnologias para o aproveitamento da água também estarão aparecendo nos próximos anos, mas sempre com um custo maior do que a água que nós temos hoje disponível. Então, esse momento é o momento da consciência. E, aproveitando esse dia, a ameaça que nós temos na questão da água, Padre Luiz, eu queria lembrar aqui desse momento, do grande expediente, das ameaças que nós sofremos no Estado do Espírito Santo. Qualquer mudança na legislação que determina a distribuição de royalties, isso está em discussão aqui nesse plenário, e do ICMS sobre produtos importados, além de haver questionamento constitucional, é uma injustiça com o povo capixaba, que tem lutado nos últimos 10 anos pela organização do Estado. Não podemos deixar que a política nacional nos desorganize. O Estado do Espírito Santo está organizado, depois de uma década, em torno de um projeto de reconstrução das instituições públicas que produziu a estabilidade institucional e econômica que garantem melhorias significativas na vida da nossa população. Deputado Paulo Noleto, você me permite uma breve intervenção? Pois não, deputado. Cumprimentar a Vossa Excelência pela presença na tribuna da Casa, no grande expediente, e, ao iniciar o discurso, Vossa Excelência se reportou ao Dia Nacional da Água. Então, quero dizer a Vossa Excelência que quero me associar a esse registro que, cronologicamente, tem uma importância transcendental para nós. Sobretudo, para mim, que integra o Nordeste brasileiro, onde a água tem sido sempre buscada insistentemente para garantir o quadro sertanejo do Nordeste brasileiro. Portanto, eu quero me associar a Vossa Excelência e dizer que essa Casa, na semana anterior, homenageou o transcurso do Dia da Água, que hoje transcorre. E, evidentemente, Vossa Excelência, ao iniciar o seu discurso, fez esse realce, que, naturalmente, no texto do seu pronunciamento, deve também ser ressaltado pela oportunidade desse registro. Cumprimentos a Vossa Excelência pelo discurso que agora inicia na Casa. Obrigado. Eu quero falar um pouco, e esse tema está em discussão mais no Senado, mas para conscientizar a Câmara a respeito de um mecanismo chamado Fundap, que foi criado há 40 anos no Estado do Espírito Santo, o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, instrumento fundamental para o incremento da estrutura de logística do Estado, um dos responsáveis pela transformação do Espírito Santo, hoje 7º importador, mas que já chegou a ser o 4º. E adivinha quem é o primeiro sempre, Padre Luiz? São Paulo, o grande Estado da nação. E por que foi criado o Fundap? No final da década de 60, os cafezais do Estado do Espírito Santo foram dizimados. A nossa economia girava fundamentalmente no café e na exploração da madeira, que, além de ter acabado, hoje é proibida.
Mas, por meio do Fundap, foram viabilizados investimentos em projetos industriais, de turismo, de logística, incluindo a modernização da distribuição vinculada ao comércio exterior. Com o fundo, os municípios recebem 25% do total do ICMS gerado nas importações, e o que se reverte em mais investimentos distribuídos para o Estado. Cada produto importado, quando é descarregado nos portos capixabas, é nacionalizado e incide sobre o valor de venda 12% de ICMS. Do importador é cobrado 5% do total, que deveria ser pago, e o valor é distribuído 3% para os municípios, 2% para o Estado. Isso gerou, no ano passado, 650 milhões, deputado Renan, para os municípios, direto na conta dos municípios, aqueles pequenos municípios, como no seu estado de Alagoas tem, e mais ou menos 450 milhões no caixa do Estado. Os 7% restantes são recolhidos e o valor é repassado com subsídio às empresas importadoras. Nós não temos renúncia direta. As empresas são obrigadas a reinvestir no Estado do Espírito Santo o valor referente aos 7%. Querem reduzir do dia para a noite o Fundap de 12% para 4%, o que vai afetar nossas receitas num verdadeiro desrespeito com o governo e com o povo capixaba. Não se acaba, de uma hora para outra, com uma regra de 41 anos. A rápida mudança no sistema provocará o deslocamento do comércio do Espírito Santo para os grandes estados consumidores ou mesmo para países vizinhos. Abro aspas agora para incluir e ler no meu discurso o artigo publicado no jornal O Globo de hoje, Caderno Economia, coluna Panorama Econômico da colunista Regina Alvarez, intitulado Guerra Fiscal. Diz assim a colunista: o governo entrou de cabeça na briga com alguns estados e está apostando todas as fichas para aprovar no Senado a Resolução 72, que pretende acabar com a chamada Guerra dos Portos. Ou seja, a política de incentivos que estados como Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás, Amazonas adotam por meio do ICMS cobrado sobre os bens importados, que atrai empresas importadoras para seus portos e reforça seus cofres. A principal justificativa em defesa dessa medida é a proteção à indústria nacional. Afinal, se a indústria está sofrendo com a concorrência dos importados e a balança comercial patina com o aumento das importações, seria lógico supor que não faz sentido os estados jogarem contra. Lógico, estimulando as compras externas com esse incentivo. Mas a questão é bem mais complexa se olharmos todos os atores envolvidos. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, fez uma análise sobre essa questão em seu blog, que reproduzo em parte aqui, por considerar relevante. Ele lembra que a maioria dos bens importados que recebem os incentivos são matérias-primas, partes, peças e componentes usados pela própria indústria nacional. É uma forma de lidar com a perda alarmante de competitividade provocada por problemas estruturais graves na indústria brasileira. A decisão das empresas está dissociada da guerra fiscal, afirma o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Os empresários, liderados pela Fiesp, estão engajados nesse esforço para aprovar a Resolução 72. O que não está sendo colocado com clareza são as consequências prováveis desse mecanismo de suposta proteção à indústria. Especialistas preveem, por exemplo, que os preços de alguns insumos, como aço e petroquímicos, vão subir sem a concorrência externa. Maílson lembra que o governo terá que compensar os estados pela perda de arrecadação de investimentos. O fim do incentivo deslocará, já disse, as mercadorias para o Porto de Santos, já congestionado. Haverá uma piora na logística, aumento do custo das empresas e perda de competitividade das que exportam. Os estados prejudicados, e aí, por isso que eu estou falando aqui, em nome do meu estado do Espírito Santo, por sua vez, irão lutar até o fim contra a medida, mobilizando suas bancadas no Senado e rachando ainda mais a base do governo. A guerra fiscal precisa acabar. Nós também concordamos que a guerra fiscal tem que acabar, diz o ex-ministro. Mas isso não pode ser feito de forma tópica, atabalhoada, sob pressão de grupos de interesse, mesmo que alguns tenham razão.
Esse foi o artigo publicado hoje no Jornal Globo. Continuando meu discurso. O presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Tributários, Ricardo Dalla, no seu artigo no jornal A Gazeta nessa semana, afirmou também que a atual proposta da Resolução 72, zerando ou fixando em 4% de ICMS na importação dos produtos a serem consumidos ou integrados das empresas, merece reflexões mais profundas. E já o fez o grande jurista Ives Gandra Martins, questionando em artigo na Folha de São Paulo, do dia 21, a constitucionalidade da possível mudança sem a consulta ao Congresso Nacional. Caso a Resolução 72, que pretende reduzir a alíquota dos importados, seja aprovada, pelo menos 44 dos 78 municípios do Espírito Santo ficarão com suas finanças em situação extremamente delicada, sem dinheiro para educação, saúde e folha de pagamento. E esse estudo foi feito pelo Tribunal de Contas do nosso Estado, que, renovado em seus integrantes, tem uma preocupação muito grande em como os prefeitos poderão permanecer nos critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É necessário um planejamento de transição e compensação, um mecanismo de transição temporal para que os investimentos que o governo federal fizer no Espírito Santo tenham efeito. Tratar igualmente os desiguais não é justiça. O senhor, que é um homem de Deus, sabe muito bem que isso é bíblico. O governo federal deve compensar o nosso Espírito Santo com investimentos em portos, rodovias, aeroportos e infraestrutura urbana. Não é possível aceitar compensações de investimentos que já estão em andamento no nosso Estado e é impensável oferecer endividamento a um Estado que vai perder a arrecadação. Quero falar agora também sobre uma ameaça que tem ao Estado do Espírito Santo, ao Estado do Rio de Janeiro, e que está sendo discutido nessa casa e que está caminhando para um termo de racionalidade, que é a questão dos royalties. Ao construir um governo ético, que não coaduna com a corrupção, o tráfico de influência e a incompetência, a presidenta Dilma demonstra todo o seu compromisso com o povo brasileiro. Quero mais uma vez reafirmar o que já disse numa outra oportunidade aqui. O governo federal deve entrar liderando ou participando da discussão da proposta do entendimento para a lei dos royalties. A modificação na distribuição dos royalties do petróleo, defendida por alguns parlamentares, lícito, legal, além de ser mudança constitucional, é injusta. Se o governo federal quer que nós o respeitemos, se quer ser respeitado pelos brasileiros e brasileiras e pela comunidade internacional, deve entender que, e isso nós já tivemos manifestação do ex-presidente Lula, tivemos manifestação da presidenta Dilma, não se pode mexer em contratos assinados e em vigor. E é esse compromisso que nós capixabas esperamos da nossa presidenta, porque nenhum Estado e nenhum município devem ou podem perder receita. Se a Constituição não for respeitada, há o risco de assistirmos a uma batalha judicial sem precedentes entre Estados e municípios brasileiros, com graves prejuízos ao Pacto Federativo e à economia do Brasil. Entendemos ser justo que essa nova riqueza a ser explorada na área do pré-sal seja compartilhada para todo o Brasil. É possível criar uma legislação para a distribuição dos royalties pagos pela estação do petróleo e gás na camada do pré-sal, mas quanto às áreas localizadas no pós-sal e já contratualizadas, e a legislação em vigor, não é justo e não é legal, pois, como já disse, é uma quebra de contrato. Nós, lá no Estado do Espírito Santo, fizemos um planejamento para a vida da nossa população com a receita prevista. Nós melhoramos o sistema carcerário, que hoje possivelmente é o melhor do Brasil, compromisso com construção de hospitais e equipar esses hospitais, colocar material humano, compromisso com a educação, com a profissionalização da educação, com a qualificação da nossa população, como vou dizer à frente, e não é possível que do dia para a noite a gente tenha uma receita diminuída abruptamente. Como é que nós vamos manter os nossos compromissos? Como é que nós vamos manter as escolas abertas? Como é que nós vamos recuperar a malha viária? Como é que nós vamos manter os hospitais abertos? Como é que nós vamos oferecer profissionalização à nossa população? A legislação a ser votada no nosso Congresso deve definir a distribuição dos royalties na área do pré-sal, que ainda não tem sua legislação definida. Quero lembrar ainda que a Constituição Federal assegura aos estados e municípios produtores o direito à participação no resultado da exploração de petróleo e gás, conforme estabelece o primeiro parágrafo do artigo 20. Aspas, é assegurada nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios
bem como aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração do petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. A comissão de entendimento montada pelo presidente Marco Maia está indo, ao meu ver, muito bem, mas, por isso é que eu faço esse apelo ao núcleo central do governo, existirão algumas divergências onde haverá a necessidade de ter um interlocutor para que nós possamos aparar as arestas. O governo do nosso estado, o governo Casagrande, em 2011, ampliou o nosso fundo de combate à pobreza e caminha para se tornar um dos primeiros estados do país a acabar com a pobreza extrema, reduzindo a desigualdade social. Deputado Folleto, Vossa Excelência me concede um breve à parte? Um maior prazer, deputado Renan. Muito obrigado. Eu queria somente parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso que ora profere desta tribuna, em virtude de tratar de temas tão importantes para o Brasil e para o seu estado do Espírito Santo. Eu queria somente dizer que também concordo com Vossa Excelência no tocante à formação de um grupo para discutir a distribuição dos royalties do pré-sal. Eu não sou daqueles que defendo que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo percam a arrecadação. Eu acho que isso não é conveniente. Nenhum governo pode perder a arrecadação, pois todos eles, independente da forma que estejam, já têm as suas arrecadações comprometidas. Portanto, nós temos de discutir daqui para diante. Nós temos que aproveitar que os royalties estão crescendo no Brasil, ano a ano, de forma significativa, sobretudo com a importância e com as novas descobertas do pré-sal, para que nós possamos distribuir essa arrecadação por todo o país. Eu acho que essa é uma janela de oportunidades. Por um lado, garantindo o Rio e o Espírito Santo que continuem com a maior parte dos royalties. Os dois estados juntos respondem pela imensa maioria dos royalties, mas que nós possamos dividir e gerar uma arrecadação extra para os estados mais pobres do país fazerem um enfrentamento à pobreza, à miséria, investirem em educação e saúde, que é isso que o povo quer. Parabéns a Vossa Excelência e conte comigo na discussão. Obrigado, deputado Renan. Sem dúvida nenhuma, com uma lucidez como a colocada por Vossa Excelência nesse momento, eu não tenho dúvida nenhuma que nós chegaremos a um consenso, e eu repito, o Espírito Santo não quer o dinheiro todo dos royalties. O Espírito Santo quer que se cumpram os contratos já estabelecidos. E que sim, a riqueza do pré-sal, que é enorme, a previsão é entre 3 trilhões e 3 trilhões e meio de reais, possa sim ser distribuída do Acre ao Rio Grande do Sul, de Alagoas ao Mato Grosso, e com isso nós concordamos plenamente. Muito obrigado. Deputado Folleto, também para cumprimentá-lo pelo pronunciamento que aborda a questão da reforma tributária, a questão da guerra fiscal, a questão dos royalties do petróleo, que é um tema já em estudo há alguns anos nessa casa e não se chega a um entendimento. Eu acho que o espírito de renúncia é muito importante para se haver acordo em todas as questões. Então, eu entendo que o Estado do Espírito Santo e o Estado do Rio de Janeiro não devem ser prejudicados, mas os demais estados brasileiros também não podem ser penalizados em função desse tema. Então, eu acho que a discussão está encontrando um caminho decente, um caminho plausível. Eu acredito que nos próximos dias a gente possa ter uma solução para esse encaminhamento. Com relação à guerra fiscal, eu entendo que há muitos questionamentos sobre a guerra dos estados para levar indústrias, levar comércio, levar empresas para seus estados, mas essa guerra fiscal ela serviu muito para o crescimento das economias, especialmente das regiões norte e nordeste do país. Hoje, o estado de São Paulo, que há muitos anos detinha mais de 50% de toda a produção nacional, capacidade de investimento e dos estados com menor infraestrutura. Trouxe equilíbrio ao Brasil, ao desenvolvimento do Brasil. Precisamos de corrigir os desvios, mas de maneira nenhuma punir os estados que já criaram mecanismos, principalmente mecanismos que já têm 40 anos de vida. Isso mesmo. Eu gostaria ainda de frisar que, por isso, o governo Casagrande criou o programa Incluir,
que é o Programa Estadual de Combate à Pobreza, tem a meta de retirar mais de 31 mil famílias capixabas da situação de extrema pobreza. Isso só será possível com ações de inclusão produtiva, ampliação das operações de microcrédito e a implementação de bancos comunitários. Estima-se que no Espírito Santo 15% da população seja pobre e que 3,6% seja extremamente pobre. A partir deste ano, as famílias com renda de até R$ 70 por pessoa terão direito a receber uma bolsa de R$ 50 por mês. Um investimento total no programa Incluir, aproximado de R$ 246 milhões de reais em todo o programa para o acompanhamento das famílias. A inclusão produtiva é um dos eixos do programa Incluir do Governo do Estado do Espírito Santo e do Brasil Sem Miséria do Governo Federal. As ações para a erradicação da pobreza precisam estar em sintonia entre os governos federal, estaduais e municipais para que possam dar certo. Por isso é que o Espírito Santo criou esse programa. Dentro das nossas ações está o Programa de Acesso ao Ensino Técnico, que atua na geração de cursos gratuitos oferecidos por instituições como SESI, SENAC e outras escolas técnicas federais e até escolas privadas, com o objetivo de ampliar a oportunidade de qualificação profissional para o cidadão que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Até 2014, serão 80 mil cidadãos capixabas capacitados. O programa vai ajudar a resolver a falta de mão de obra qualificada para retirar famílias capixabas da situação de extrema pobreza. Estado Presente é um outro programa. O programa Estado Presente do governo tem como principal objetivo o combate à violência e criminalidade, levando às comunidades menos favorecidas ações de cidadania. Com o programa Estado Presente, o governo pretende reduzir os índices de criminalidade, na maior parte das vezes associado ao tráfico de drogas, além de democratizar o acesso aos serviços públicos, especialmente para a população em áreas de difícil acesso aos serviços do Estado. Instalação de centros de tratamento de toxicômanos, reforma e ampliação de escolas, construção de unidades habitacionais, pavimentação e saneamento de bairros pobres na periferia da região metropolitana, aquisição de equipamentos de última geração para as polícias civil e militar, defensoria pública nos bairros, são ações concretas e já estão acontecendo no nosso programa. O foco é concentrar esforços de todas as secretarias de governo nas áreas de educação, saúde, cidadania, esporte, lazer, cultura, segurança, além de qualificação profissional e novas oportunidades de emprego e renda. O nosso Estado é um exemplo de superação para o país, ao realizar com recursos próprios grandes investimentos em programas de educação, saúde e construção do mais moderno sistema carcerário do país, como eu já disse. Nesse momento de ameaça à nossa economia, contamos com o equilíbrio dessa casa, do Senado brasileiro e da presidenta Dilma, que merece todo o nosso apoio em seu trabalho sério que conduz o Brasil a uma posição de destaque no mundo. Estamos prontos a dialogar e buscar definições para as políticas públicas. Nunca a bancada capixaba no Congresso Nacional se negou ao diálogo, mas queremos que a racionalidade e a legalidade venham predominar na votação no Senado da Resolução 72, que unifica a alíquota do ICMS das importações, como também na votação da lei dos royalties. Somos um Estado pequeno, com uma população pequena e, consequentemente, com uma bancada pequena nessa casa, mas somos grandes contribuintes para o Brasil. Em 2010, impostos e contribuições federais arrecadados no território capixaba totalizaram, em 2011, 14 bilhões, segundo dados da Receita Federal. Mas o que voltou, o que retornou, deputado Edinho, foram apenas 4 bilhões de reais. Nós não nos importamos em contribuir para o Brasil, só queremos manter a nossa capacidade de sustentabilidade ao povo capixaba. Não somos e nem queremos ser o ente desenganado da federação. O Espírito Santo precisa de um tratamento diferenciado quanto aos royalties, assim como ao ICMS. Lembremos que a conquista da democracia no nosso país vem se consolidando com governos sequenciais e comprometidos. A história não vai negar ao presidente Fernando Henrique Cardoso seu papel no equilíbrio econômico. A história já abriu espaço para o capítulo do governo do presidente Lula, com as conquistas sociais, das quais o nosso povo já se apropriou. Enumerá-las tomaria todo o meu tempo. A presidenta Dilma demonstra o compromisso e a responsabilidade com o povo brasileiro. Vou mostrar, senhor presidente, gostaria de tempinho a mais para terminar. Ao mostrar sua maneira de governar com seriedade,
Como o governo Casagrande poderia dar sequência ao trabalho iniciado há apenas 9 anos atrás, se ele não tiver essas condições? Uma parte do deputado Edinho. Rapidamente, sobre esse assunto, eu que estou na Comissão de Minas e Energia há 16 anos e sabemos desse assunto. Na verdade, é buscar um equilíbrio, né, que haja uma compensação lá com os estados, mas inegável que tenha que haver a participação todo o país. Mas voltaremos sobre esse assunto, o tempo Vossa Excelência está esgotando. Parabéns aí pelo pronunciamento. Senhor presidente, estou terminando, tá? Nós avançamos, nós nos organizamos, devolvemos o orgulho e a autoestima ao povo capixaba. Paulo Artung, nosso ex-governador, por 8 anos comandou a retomada ao caminho certo e contou com muitos cidadãos e cidadãs de bem. Casagrande foi deputado federal e senador. Ferraço, terminando. Ferraço, que hoje é senador, foi secretário e vice-governador. Lelo, que está nessa casa, foi secretário de Educação, se ele não tiver essas condições. Uma parte do deputado Edinho. Rapidamente, sobre esse assunto, eu que estou na Comissão de Minas e Energia há 16 anos e sabemos desse assunto. Na verdade, é buscar um equilíbrio, né, que haja uma compensação lá com os estados, mas inegável que tenha que haver a participação todo o país. Mas voltaremos sobre esse assunto, o tempo Vossa Excelência está esgotando. Parabéns aí pelo pronunciamento. Senhor presidente, estou terminando, tá? Nós avançamos, nós nos organizamos, devolvemos o orgulho e a autoestima ao povo capixaba. Paulo Artung, nosso ex-governador, por 8 anos comandou a retomada ao caminho certo e contou com muitos cidadãos e cidadãs de bem. Casagrande foi deputado federal e senador. Ferraço, terminando. Ferraço, que hoje é senador, foi secretário e vice-governador. Lelo, que está nessa casa, foi secretário de Educação, vice-governador e deputado federal hoje. Rose de Freitas tem uma história linda na política do PMDB e no nosso estado. Sueli Vidigal, Magno Malto, lutador. Hoje temos uma bancada federal coesa, forte e determinada. E corremos o risco, senhor presidente, de ver desacreditados toda uma geração de políticos comprometidos. A sociedade organizada veio junto conosco, as igrejas, a OAB, os sindicatos, as associações, as cooperativas, enfim, todos. Por isso, hoje, neste momento, eu peço ajuda para que não haja desrespeito com o Estado do Espírito Santo. Temos uma proposta concreta. Lista negativa é aquela onde a gente tira da isenção os produtos que estão sendo mais lesivos nesse momento, regra de transição, investimento em infraestrutura, e aceitamos sim, aceitamos o empréstimo oferecido pelo ministro Guido Mantega, mas vamos ter que pagá-lo. Por isso é que eu conto nessa casa com o apoio de Vossas Excelências, para que nós possamos manter o Espírito Santo equilibrado para contribuir, continuar contribuindo com um balanço positivo de 10 bilhões de reais de impostos para o Brasil. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Folleto. Eu pedi desculpa também pelo tempo que Vossa Excelência já deveria ter falado antes, mas com certeza o seu pronunciamento traz a defesa que Vossa Excelência faz do seu Estado, das políticas públicas que estão sendo implementadas ali e do compromisso que a bancada do Espírito Santo tem com estas políticas. Para a comunicação